Boa noite, queridas amigas, queridos amigos, irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Antes de iniciarmos a nossa conversa hoje, gostaria de fazer uma leitura do livro Busca e Acharás, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem é Abrigo Íntimo, de Emmanuel. Pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão em ti mesmo. Rememora a proteção sob a qual vieste ao plano físico. De nada dispunhas, além do amor com que te acolheram. No entanto, não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que se te clareassem os pensamentos. Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste, oportunidades que te honraram, afetos que te surgiram, meios que obtiveste, lições que te enobreceram. Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação do futuro. Constrói por dentro do próprio ser o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Agradece a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não te retém as vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se erraste, corrige-te, sem precipitação em desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva, e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Aceita os outros como são, sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Não te retardes em sombras de ressentimento ou irritação contra experiências de que ainda precisas. Segue adiante, pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Meus queridos amigos, queridas amigas, nós iremos iniciar então essa pequena conversa nesta noite, analisando algumas personalidades para que a gente possa entender o propósito dessa conversa. Mahatma Gandhi é conhecido por libertar a Índia do colonialismo inglês. Era um jovem muito tímido, tanto que ele não obteve sucesso como advogado. Sua ida à África foi graças a uma causa que ele representava em uma empresa hindu. E foi nesse momento que começa a trajetória desse jovem, que através da não violência ajudaria a Índia a alcançar a liberdade. Saulo de Tarso, o jovem Saulo de Tarso, apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia, cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes,
próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Ainda nesse livro, Paulo e Estevão, em certo capítulo, Saulo conta ao amigo que de fato se enamorara de uma jovem de sua raça que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Ele falava de Abigail. Aqui vemos um jovem comum, conversando com seu amigo sobre os sentimentos, seus sentimentos, buscando o amor correspondido, o sonho de construir uma família, como a maioria de nós, que também sonhamos com essas situações. Também conversamos com os nossos amigos sobre nossos sentimentos, sobre quem gostamos. Outra ainda personalidade muito expressiva é a Maria de Magdala, linda jovem que, buscando encontrar o amor, entregou-se aos prazeres que anestesiavam sua consciência. E quantos de nós não nos entregamos a prazeres diversos na busca de preencher um espaço que sequer conseguimos localizar em nós ou definir? Assim, fazemos o questionamento sobre essas personalidades e um pouco dessa parte da vida que conhecemos. Todos eles apresentam características, anseios, sonhos muito parecidos com muitos de nós. Alguns de nós já constituíram famílias, mas certamente, se olharmos no passado, veremos que também tivemos esses pensamentos, também buscamos essas situações. E, nesse sentido, parece que todos nós somos iguais. O mundo de hoje é bem diverso do mundo em que essas personalidades viveram, isso é certo. As exigências de hoje parecem ser bem maiores, principalmente do ponto de vista material. Cada vez mais é exigido habilidades, capacitações para conseguirmos um emprego, para realizar certos objetivos. E apesar desse cenário incerto, esse contexto incerto, muitos, se não todos, os verdadeiros obstáculos encontram-se na nossa mente. Não é à toa que, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre 2016 e 2018, o número de atendimentos com psiquiatras aumentou 19,5%. Uma alta ainda maior foi observada nas sessões de psicoterapia, que aumentaram 35,6%. Isso denota uma situação bastante importante e significativa na vida de todos nós, independente daquilo que acreditemos enquanto filosofia de vida, quanto à transcendência da vida. São números que nos chamam a atenção e fazem refletir no porquê disso estar acontecendo. Hoje temos tanto conforto, tecnologia que nos aproxima, e as dificuldades de outrora, se nos debruçarmos sobre a história, principalmente período medieval, quanto era difícil a sobrevivência de um pequeno ser, da criança, dos adultos. A vida era muito, mas muito mais difícil do que é hoje, e mesmo assim parece que estamos nos perdendo em certas problemáticas e ficando doentes. Nesse sentido, já falando sobre a transcendência da vida e a importância desse conceito, antes de elucidarmos isso, precisamos romper com certos preconceitos que, infelizmente, seja para mais ou para menos, todos nós temos, que é a questão do vencedor e do derrotado. Essa cultura que está presente mais presente em algumas sociedades, menos presente em outras,
ela faz com que nós busquemos nos destacar, seja no grupo social, na escola, na empresa ou na faculdade, na intenção de não sermos só mais um, ou de não sofrermos o bullying ou algum tipo de represália social da qual nós não gostaríamos de passar. Então, esse conceito é necessário que nós venhamos a combater ele em nós. A vida não é uma corrida na qual só há espaço para 3 lugares, e de preferência o primeiro. O nosso destino, enquanto seres transcendentes, já foi traçado, que é a felicidade. Então, o que de fato importa é como nós iremos atingir esse objetivo. Todos temos habilidades, há sempre algo que fazemos com facilidade e outras que ainda temos que aprender, e isso não nos torna nem melhores nem piores que os outros. Lembrando Emmanuel que comparar-se é sempre algo negativo, ainda mais no sentido da psique. E ainda segundo Emmanuel, no Consolador Prometido, todos nós teremos que alcançar o conhecimento terrestre, todos os conhecimentos terrestres. Então, aquele que desenha bem, que tem facilidade nas artes, terá invariavelmente que dominar a matemática. No meu caso, eu acho que o último conhecimento que irei adquirir vai ser da medicina, porque eu vejo os médicos fazendo cirurgias e aquele sangue para todo lado. Se fosse eu, era espirrar um sanguezinho ali no óculos e eu já estaria na maca junto com o paciente. Então, esse ponto é muito importante da gente refletir sobre esse conceito e quebrá-lo na nossa vida, né? Então, se o que importa é como nós iremos, como iremos caminhar, como iremos alcançar esse objetivo, que já é certo, mais cedo ou mais tarde chegaremos até ele. Então, e isso é reforçado pelo conceito de vida futura, que muito bem explicado por Allan Kardec em livro Céu e Inferno, que robustece isso. Se temos muitas vidas, se temos esse destino traçado, algumas preocupações nossas que são compreensíveis do ponto de vista material, mas que vão se perdendo quando olhamos sob essa ótica da vida futura, da vida verdadeira. Nesse sentido, obstáculos e oásis não são mais do que diferentes lições pelas quais todos iremos passar. Assim, dando sequência a esse pensamento, se eu não devo mais me preocupar com ser o primeiro ou se serei o último, e sim com como eu estou caminhando, como eu estou realizando as minhas atividades, como estou realizando meu aprendizado. Uma virtude nos parece bastante interessante para que venhamos a alcançar constância, perseverança. Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 19, coloca o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Nada que é bom e útil é adquirido com facilidade. Aquele que hoje toca violão bem, certamente gastou horas a fio treinando, estudando. Os ginastas treinam muitas horas para executar aqueles movimentos que vemos, ainda mais agora no período de Olimpíada, quase perfeitos. E até para nós mantermos saúde, nós precisamos nos alimentar bem, praticar exercício. E para muitos de nós isso não é tão simples assim, não é tão fácil. Em uma das edições de um encontro de mocidade espírita do Rio de Janeiro, chamado Comerge, um grande amigo meu, chamado Ramon Lisboa, uma vez disse o seguinte: se a caridade é a mãe de todas as virtudes, então a disciplina é o pai.
Sem disciplina, não iremos conquistar a habilidade de tocar violão, uma boa saúde, os valores eternos do espírito. Então, a disciplina é uma virtude que muitas vezes, ou melhor, é desejada por todos nós, mas muitas vezes, alguns de nós tendem a associá-la, seja por conceitos dessa vida ou de outras vidas, algo como rígido, enfadonho, difícil, e é justamente o oposto. Essa virtude vem nos trazer estabilidade, harmonia, e conquista de outros valores e habilidades que desejamos. Então, aqui podemos até tomar nota que, conforme a fala de Haroldo Dutra Dias, no encontro com jovens que foi realizado durante a 3ª Conferência Espírita de Santa Catarina, nós precisamos desenvolver foco. Então, aqui a gente vai dizer que é preciso equilibrar a velocidade íntima, ou seja, adequar o ritmo mental às nossas atividades. Isso vai nos auxiliar nesse processo de disciplina, ou de aquisição dessa virtude, para que nós venhamos a adquirir outras. Claro, isso é um caminho, não é o caminho. Então, nesse sentido de adequação de ritmo mental, existem diversas técnicas que nós podemos nos valer para facilitar. Lembrando, são ferramentas, elas nos facilitam o acesso, mas depende da nossa vontade de realizar isso. Então, existe meditação que aqui colocaremos meditação oriental, que é aquela que por alguns minutos nós buscamos limpar a nossa mente, a fim de domar o pensamento que fica pululando entre preocupações e situações corriqueiras da vida. Temos também exercícios de respiração, tem a própria yoga, existem as visualizações terapêuticas, as quais indicamos fortemente em função não só do conteúdo que trazem, mas do bem que que realiza imediatamente em nós. Existem diversas visualizações terapêuticas que o Divaldo, na voz do Divaldo, nos auxiliam nesse processo. E assim, nós percebemos que para que a gente possa focar em algo e lidar com conflitos que chegam não se sabe de onde muitas vezes, é necessário entender esse mecanismo. Da mesma forma como os cientistas que estudaram e viram que, rompendo as fibras musculares, elas se recompõem, se reconstroem maiores e em maior volume, isso falando de exercício físico, e por isso que a hipertrofia é amplamente conhecida e que funciona. Nesse sentido, foi necessário conhecer esse funcionamento dos músculos, para melhor agir em prol do seu desenvolvimento. E o autoconhecer-se implica em conhecer antes como a nossa mente funciona, como ela está estruturada. Então, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, ele propôs uma estrutura para a nossa psique, a qual adaptaremos para facilitar o entendimento. Imaginemos 3 círculos concêntricos, tal como um alvo. Um círculo menor no centro, um maior que abarca esse que está no centro, que é menor, e um terceiro círculo que envolve os outros 2. Nesse círculo central menor, seria a estrutura do ego, do consciente, que é responsável pela manutenção da nossa persona. Então aqui nós já temos 2 conceitos, certos? O ego
e a persona. A persona é a encarnação atual. É aqui o Alexander que vos fala, o Pedro, o João, a Maria. Todos esses são personas. Então, o ego é responsável pela manutenção dessa persona. Ele visa manter essa persona viva e ele faz de tudo para que essa persona se mantenha num estado de conforto. Então, nada que tire a persona do conforto é bem visto pelo ego. É muito interessante do ponto de vista de manutenção da vida, a existência dessa estrutura, pois faculta com que nós nos preocupemos com determinadas situações do mundo material. Comer, estudar, o que iremos ser da nossa vida, né? Iremos ter como trabalho, enfim. A segunda estrutura, que é esse círculo maior, intermediário, ele é o inconsciente. Nele nós encontramos toda a nossa bagagem espiritual, todos os nossos conhecimentos, sonhos, desilusões, tudo é mantido nesse inconsciente. E isso vem acumulando, claro, ao longo das nossas existências. Então existe essa, digamos assim, um certo limite geográfico entre o inconsciente e o ego. E o último círculo, abarcando todos, é o Self, ou Eu Divino, que é quem de fato somos. E identificarmos com esse Self é a nossa meta. E isso só vai se dar à medida que nós mergulharmos cada vez mais dentro de nós mesmos. E é aí que a disciplina entra, nos auxiliando nesse processo, nos conduzindo na aquisição das habilidades, das virtudes que virão nos auxiliar a essa conquista total. Então, ao longo dessa nossa caminhada, à medida que nós iremos crescendo como espíritos, alguns dos conteúdos que estão no inconsciente, eles emergem para o consciente. E quando isso acontece, e nós não estamos cientes de nós, emerge o conflito de natureza negativa. Então, alguma tristeza, frustração e outros sentimentos sem razão aparente acabam nos visitando. Então, iluminar o ego, ou seja, estar consciente de si, até uma situação que vem ganhando mais força no campo da psicologia, que seria o awareness, do termo em inglês, que seria esse conhecer-se, autoconhecer-se ou autoconsciência, nos auxilia em adquirirmos uma vida mais harmônica, porque começando a perceber como nós reagimos, como nós funcionamos e como nós respondemos aos inúmeros estímulos que recebemos, seja eles de ordem material, sejam eles de ordem, digamos, psicológica, nós iremos ficar mais tranquilos, porque em muitos casos a surpresa nos gera certo embaraço e pode gerar outros tipos de sentimentos que mais nos iriam colocar em situação desagradável do que propriamente numa situação de aprendizado. E por isso que toda a série de Joana de Ângeles ela fala sobre essa questão. Então, o conhecer-se ele vai trazer esse equilíbrio, a clareza sobre os nossos objetivos, como nós iremos realizá-los, os nossos limites. Isso é muito importante, a questão de saber os nossos limites, não limites físicos somente, né, mas principalmente os limites morais, que nesse encontro o Haroldo coloca isso como uma situação de consciência. Então,
foco seria a disciplina, e aqui o iluminar o conteúdo é a questão de consciência. Então, saber das nossas resistências frente aos nossos defeitos é muito interessante. Por exemplo, se eu passar desse ponto, eu não vou me conter, ou vou acabar fazendo tal besteira. É nesse sentido que o iluminar é muito importante para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele oferta-nos o seu fardo, que é leve. Não é mais necessário os testemunhos punjantes da fogueira ou dilacerar da carne pelos leões. O mundo de hoje nos exige, em lição sublime, a constância no aperfeiçoamento do intelecto, mas também na exemplificação diária dos nossos compromissos e promessas com Jesus. Se nós olharmos à nossa volta, hoje, no contexto atual, estamos cada um em nossas casas, mas não muito tempo atrás, e não tardará, voltaremos a esse mesmo meio. Quantos irmãos à nossa volta, nas palestras públicas, ou nas igrejas, nos templos, estão ali já podendo professar as suas crenças sem mais temer serem descobertos pelos centuriões. Então isso é muito importante também, analisarmos a vida sob um aspecto positivo, com uma visão positiva da vida. Assim, encerrando a nossa fala de hoje, eu gostaria de passar um trecho do livro Paulo e Estevão, o qual recomendamos fortemente a leitura, e para ficarmos com essa personagem, esse irmão nosso, que é um exemplo de disciplina, e aqui nós podemos até levantar o questionamento, se seria a constância ou a perseverança que iria gerar a disciplina, ou se é a disciplina que gera constância, gera perseverança. Queremos acreditar que o disciplinar-se é que nos leva à constância e à perseverança. Em alguns trechos da obra, Paulo e Estevão, principalmente após ele ter entrado em contato com Jesus às portas de Damasco, ele visita alguns amigos da vida de Saulo, inclusive o seu pai. E em muitos momentos, graças à psicografia de Francisco Cândido Xavier e através de Emmanuel, eles nos trazem o pensamento de Paulo nesses momentos. E é muito interessante ver que ele travava essa luta íntima. Ele não se permitia mais algumas situações de orgulho em função de já abraçar o Evangelho de Jesus e ter como em Jesus mestre e guia. Então é muito interessante. Quando Paulo desencarna, ele sente o torpor da passagem e, sem enxergar, começa a tatear o chão. Lembra dos momentos em que ficara cego pela luz do Mestre na estrada de Damasco. Sente que alguém vem e pergunta: quem sois? E o irmão responde: irmão Paulo. Paulo então reconhece aquela voz: Ananias, és tu? Ananias mais uma vez lhe restitui a visão e pergunta: o que gostaria de fazer? Como muitos de nós, o seu primeiro pensamento é na direção de Abigail. Mas Paulo, após perseverar no uso da disciplina, edificou o ministério divino em si, que o convidava ao esquecimento de si mesmo,
e então solicita visitar Jerusalém para orar e agradecer a Jesus. Quando orava, quase que de maneira indizível e surreal, abre-se uma fenda naquela paisagem e 3 vultos saem dela. Jesus ao centro e Estevão e Abigail. Paulo começa a derramar lágrimas de maneira abundante e nada mais consegue fazer a não ser estender os braços. Abigail toma-lhe a mão e Estevão o abraça. Paulo queria abraçar os dois, beijar-lhe as mãos, mas como uma criança dócil, que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, buscou o seu olhar, no seu olhar a aprovação. E Jesus respondeu: Paulo, sê feliz. Com essa imagem de grandes irmãos nossos se reunindo após testemunhos grandiosos junto ao nosso Mestre Jesus, só podemos agradecer-te, Senhor, a vida que nos deste, as bênçãos em forma de amigos, de familiares, na forma do agasalho e do alimento, Senhor, do conforto e da tecnologia que nos aproximam e que nos permitem adquirir os conhecimentos necessários para o adiantamento intelectual, mas muito mais, clareando o universo do conhecimento moral, dando-nos ferramentas para que possamos nos burilarmos, deixarmos para trás o homem velho, olhar o irmão na esquina como verdadeiramente o irmão que é. A todos, Senhor, lançando um olhar fraterno, deixando para trás rusgas, mágoas, nada disso importa, senão alcançar a felicidade, mas não sozinho, junto a todos aqueles a quem amamos, mas também, Senhor, dilatando esse amor, todos nós em humanidade. Assim, se possível for, sê mais uma vez conosco, Mestre amado, dando-nos força, enchendo nossas mãos de bênçãos, para que possamos repartir com todos e assim nos sentimos felizes em sermos úteis. Que tua paz permaneça conosco, que assim seja.